convocado e titular, joga mais que o Paquetá. Sim, pra mim, ele jogou mais bola do que o Cafu jogou. Depois da Copa América que ele fez, depois da decepção que foi no Benfica, se não retomar o futebol, pode ir pra Ucrânia. Olá, seja bem-vindo ao OneFootball Brasil para falar de um pouquinho de seleção brasileira, né? Falar de convocação e, lógico, com o Bob aqui para me ajudar. Seja bem-vindo, Bob. Valeu, Luqueta. Semana passada você me chamou, a galera falou que eu tava triste, né? Hoje tô feliz. Vamos falar de seleção. Vamos falar aí de seleção e vamos falar dos prováveis nomes. Muito foi discutido, né? Que jogadores que devem ou não ser convocados. O Neto soltou aí a seleção que ele achava a melhor. É muito polêmica, não sei o que você concorda, o que você não concorda, Bob? Prefiro não comentar. A gente separou os nomes, assim, os nomes mais falados, mais discutidos, para analisar quem que merece ou não ser titular, ou ser convocado, ou nada, né? Nessa seleção brasileira, pensando aí na Copa de 2022. O nosso ranking ficou o seguinte: o primeiro colocado aí é titular da seleção, né? O convocado e titular, é aquele cara absoluto mesmo. Incontestável. Depois é que ele merece a vaguinha numa reserva, ou uma convocação ali, um 23º, 24º da lista. Depois tem seleção olímpica, que é aquele cara que, não dá pra você chamar pra seleção principal ainda, mas ele já merece uma chance aí, se rolar uma Olimpíada, devia estar lá, né? Por exemplo, nessa que tá acontecendo. Aí tem o chance de convocação, que é aquele cara que tá jogando bem, mas talvez ainda não seja o momento. E finalmente, o melhor se naturalizar ucraniano, que é, cara, esse não merece ser convocado de jeito nenhum. Essa é boa, gostei dessa. E eu, por exemplo, já tô me naturalizando ucraniano para ser convocado para a seleção, entendeu? Mas vambora. Vamos começar, Bob, vamos começar com o pé no peito. Vamos começar com o Gerson, atualmente no Olympique de Marseille. O Gerson que fez uma 2019, 2020 fantásticos e pouquíssimas chances, né, na amarelinha. Uhum. E aí, Bob? Gerson... Acho que é um dos nomes que merecia oportunidade, sem dúvida nenhuma, pelo histórico recente. Inclusive, acho que podia... Ele foi vetado, né? Tava convocado para as Olimpíadas, foi vetado pelo clube. Acabou de chegar lá no Olympique de Marseille, mas acho que tinha que estar na seleção principal. Esse aí, nem preciso falar muito, não. Eu não digo que titular, mas merece a vaga com certeza. Pode ser titular, tá, Luqueta? Pode ser titular, mas a vaga eu garanto, assim. Eu vou ser um pouco ousado e vou colocar assim, eu acho que o Gerson, o estilo de jogo dele é muito o que falta na seleção principal hoje, né? A gente vê muito o Casemiro sendo obrigado a começar as jogadas que não é a característica dele. Quando o Casemiro joga no Real, ele tem o Kroos ali, ele tem o Modric, ou agora vai ter o Odegaard, né? Tem toda uma equipe que cria e ele faz muito mais a função de contenção, lançamentos mais longos, diferentes, e acho que tá faltando o Gerson nessa seleção. Eu vou colocar ele de titular. Eu acho que tá faltando muito um nome como ele nessa seleção do Tite, então pra mim ele é convocado de titular. E Luqueta, vamos fazer o seguinte... tem 24 anos de idade. Vamos fazer o seguinte, desculpa te interromper, você me influenciou. Cadê o editor? Editor, bota aí o Gerson de titular. Até pelo seguinte, o pessoal fica aí me cornetando, falando que eu gosto de falar mal do Flamengo e tal. Eu acho um baita jogador o Gerson, então vou com você nessa, fui influenciado. Gerson de convocado e titular. Vamos pro próximo nome. Agora, pensa, o Gerson tem 24 anos de idade, ele nem parece, né? Parece que já joga faz muito tempo, né? Mas, ele é novinho, dá pra pensar em 2 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo. E agora vamos pro lado oposto, né? Vamos falar de um lateral esquerdo, que tá tanto se falando de lateral esquerdo na seleção brasileira. Então vamos falar do Marcelo. Marcelo que é o oposto disso, né? O Marcelo ainda merece chance na seleção? Essa é a grande questão. E eu jogo essa pra você, Bob. Eu acho difícil de analisar, cara, porque o grande problema, na verdade, na minha opinião, é o momento da lateral esquerda da seleção, né? Eu não confio, sinceramente, no Alexandro, não vejo tudo isso nele. E o Renan Lodge eu até gosto mais do que o Alexandro, mas falha numa final de Copa América. Então, talvez o Marcelo fosse interessante justamente pela experiência. É esse papel que o Daniel Alves está fazendo agora na seleção olímpica. Mas eu acho difícil, esse é um nome que eu acho difícil. Eu diria que, por exemplo, na seleção olímpica, do mesmo jeito que foi o Daniel Alves, seria um nome fantástico. É um cara experiente, é um cara que ajuda a encorpar ali, mas vou dar um merece vaga. Merece uma vaguinha pra testar. Por exemplo, se fosse pra Copa, a Copa fosse mês que vem, eu não convocaria. Mas como ainda tem um tempinho, tem eliminatórias, eu daria uma chance.
pra testar, pra ver se realmente... Até porque agora ele vai virar capitão do Real Madrid, né? Então acho que assim, pela experiência, talvez ajude. Tá comigo ou não? Eu vou com você, mas não muito. Eu vou, mas assim, eu vou colocar a seleção olímpica, que é aquele um pouco menos que o reserva, sabe? Um pouco mais que a seleção olímpica, vamos dizer assim. Bom. Eu acho que assim, eu gosto muito do Marcelo, ele tem uma qualidade indiscutível, só que ele tá num momento que... Vamos conversar assim, tipo, depois que você passa uma certa idade, o declínio é cada vez maior. Né? Tá velhinho, Luqueta, tá velhinho. Então. Tá velho. Não, pô, eu tenho a idade dele, você fala isso, eu tô meio sem graça. Então, tipo, eu acho que o cara é craque, assim, o Marcelo é um dos maiores laterais esquerdos que o Brasil já teve. Ele é muito técnico, muito habilidoso, mas eu preferiria colocar gente jovem num processo de inovação mesmo. Eu colocaria, tipo, Lodge e colocaria o Arana. Eu colocaria, tipo, laterais que tivessem uma prospecção, assim, para mais Copas do Mundo, né? Pensando um pouco no momento, assim, agora. Então eu vou colocar ele um pouquinho para baixo, vou colocar ele em seleção olímpica, mas não como Olimpíada mesmo, mas sim pensando um pouquinho abaixo da reserva. Ele é uma opção, mas não seria nem minha segunda opção aí para lateral. Prefiro o Lodge do que o Alexandro, prefiro o Arana, que tá atualmente na Olímpica. Então, aliás, Luqueta, o Arana é um bom nome, a gente ainda tá no começo do vídeo, mas se eu não me engano não tá nessa lista, mas um bom nome pra uma parte 2, hein, lá na frente. Se tiver uma parte 2, já Arana é um bom nome pra esse tier list. Bem discutível. Estamos falando de lateral esquerdo, vamos falar de lateral direito, né? Já que é pra gerar polêmica, vamos falar de Dani Alves, vovô da seleção olímpica aí. E aí, Bob? Puta, Dani Alves é difícil, né, cara? Vou ser muito sincero, eu gosto muito, muito do Dani Alves. Pra mim... vocês vão me criticar muito aqui, mas assim, pra mim, ele jogou mais bola do que o Cafu jogou. O Cafu foi mais importante, o Cafu é maior, digamos assim, né? Corta mas isso aí, põe lá no comecinho do vídeo lá, que aí vai vai dar treta. Pode pôr. Cara, Daniel Alves no auge, ele jogou muita bola, ele seria o melhor pro Brasil se ele estivesse no auge ainda, mas não tá, né? Então, eu vou colocar ele como chance de convocação. Mas sim, a gente tem que pensar, né, cara, daqui 1 ano, 2 anos, como é que vai estar o Daniel Alves? É muito complicado. Vou colocar a chance de convocação sendo otimista. Eu vou jogar essa pra você também. Não, eu vou na mesma. Eu achei até que você ia... Quando você começou falando, pô, eu gosto muito dele, que eu também gosto, eu achei que você ia levantar um pouco a moral dele. Mas eu acho que tem uma pequena diferença. Eu acho que é muito parecida a situação entre Daniel Alves e Marcelo, mas tem uma pequena diferença em relação à posição em si. No Brasil, na lateral direita da seleção brasileira, eu acho que tem um pouco mais de opções. Também não sou o maior fã do Danilo, mas o próprio Emerson, né, fez uma temporada muito boa, vai ter oportunidade aí de jogar no Barcelona de novo. Então, eu acho que a lateral direita tá um pouquinho mais consolidada que a esquerda, e aí talvez por isso ele tenha só chance de convocação, apesar de todo o respeito que tenho por ele, também acho. O papel que ele faz agora na seleção olímpica, pra mim, até porque fede a título, né, o Daniel Alves. Então... o cara tirou o São Paulo de uma fila de 8 anos aí, né? Então vamos... ele é o jogador com mais títulos da história do futebol, né? Posso estar errado, mas enfim, até onde eu sei é isso. Já que a gente tá falando de lateral direito, vamos falar do Gabriel Menino. Você acha que o Gabriel Menino entra onde nesse tier list? Ele é aquele cara que dá só pra seleção olímpica mesmo ou devia estar na principal também? Ô, Luqueta, olímpica, né? Menino, né? Ele é menino ainda. Como diria um amigo meu, é menino. O nome dele já diz, né? Desculpa a piada ruim aí, gente, mas é moleque ainda, pô. Eu gosto dele, acho que vai se destacar. Mas eu não sei, acho que pode amadurecer ainda numa seleção olímpica, entendeu? Eu iria no momento de Emerson e Danilo, que foram os que foram pra Copa América. Eu, se fosse convocar 2 laterais, seriam os 2. E o menino na Olímpica. Então, seleção olímpica. Eu gosto muito do Gabriel Menino, mas... Sem clubismo, ele não tem tanto... Não, mas ele não tem tanto tempo, mas é justamente por causa disso. A convocação dele para a seleção olímpica me pareceu um pouco estranha. Talvez não pensando que o Tite convocava já o menino para principal, né? Só que ele não tem atuado tanto assim na lateral direita pelo Palmeiras. Ele atua alguns jogos, recentemente atuou mais vezes, mas assim, ele não é... Normalmente o Abel coloca o Mike, coloca o Marcos Rocha e coloca o menino um pouco mais adiantado, né? Então... ele como uma opção para lateral direita, eu acho meio forçado para uma seleção principal. Uhum. Depois de um tempo, que ele ganhar mais tempo e definir realmente em que posição ele vai jogar, ele tem 20 anos de idade, né? Então, convenhamos que ele tem tempo ainda para se consolidar em uma posição, né?
eu acho que a gente consegue discutir mais. Eu vou com você, vou colocar a seleção olímpica também. Acho que tá mais que bom. Mas realmente, para colocar ele na lateral direita, a gente precisa confirmar que ele realmente é um lateral direito de confiança, né? Não um meia, um volante, um ponta, que ele já chegou até a jogar de ponta no Palmeiras. Vamos deixar ele decidir primeiro. Ó, um cara que tá fazendo sucesso na ponta direita é um tal de Hulk. Não sei se você conhece ele não, Bob. Mas esse tal de Hulk, ele entra na sua seleção ou não? Cara, vou te devolver essa aí, Luquinha. Eu quero ver o que você acha. Eu tenho minha opinião, mas eu gosto dessa, acho polêmica essa. Cara, eu acho muito engraçado a situação do Hulk, porque ele destruía no Porto e quando ele era convocado, o brasileiro, nossa, Hulk, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, né? E agora o Hulk envelhece, passa um puta tempo num futebol de baixo nível, assim, que é China, Rússia, aí vem pro Brasil, demora pra pegar ritmo, né? Como é esperado, normal. Começa a se destacar, porque o Hulk é um grande jogador, e de repente o cara é o melhor ponta do futebol brasileiro. E assim, com todo o respeito ao Hulk, eu acho que um pouco menos, né? Um pouco menos. Eu vou colocar ele... Eu até achei que você exagerou, você soltou um grande jogador ali, ele é um bom jogador, enfim. Não, cara, ele no Porto, ele teve o auge dele, ele era um puta craque. Ele era um puta craque, ele era um cara nível top futebol europeu. Lógico que não para melhor do mundo, mas ele merecia vaga na seleção há, uns 8 anos atrás? Quando sem tava dúvida. No auge. Hoje, ele merece ser considerado? Talvez. Mas, pô, menos, né, gente? Vamos deixar pelo menos ele ganhar um tempo em boas atuações. Faz, 2 meses que ele tá apresentando um bom futebol, né? Ele teve um começo muito ruim no Atlético Mineiro. Então, vamos com calma. Eu vou colocar aqui... Vou colocar a seleção olímpica. Porque assim, é um pouco menos que reserva. Eu acho que ele até merece uma reserva, mas eu vou colocar um pouco menos pelos nomes que a gente falou aqui. Eu vou colocar a seleção olímpica. Vou colocar ele ali junto do Marcelo, sabe? Na mesma pegada. Vacilei de deixar você aí na minha frente, porque você roubou minha resposta, aí ficou ruim. Entendi. Não, eu vou de seleção olímpica também, e eu acho que tem só, pra complementar tudo que você falou, porque eu concordo com a maioria do que você falou, eu acho que só tem até essa pressão em cima dessa possível convocação do Hulk, porque o Brasil não tá funcionando o ataque, né, Luqueta? O ataque não funciona, cara. E aí eu acho que cria-se uma expectativa, ele realmente tá muito bem, tá num momento muito bom, né? Última semana aí, fez um jogo muito bom contra o Corinthians, fez 2 golaços, mas eu acho que é porque tem uma carência no ataque, né? O Brasil tem uma carência que é a do Gerson, que você comentou ali também, aquele terceiro homem de meio, né? E ali no ataque, alguém pra decidir junto com o Neymar. Mas eu tô junto com você nessa, vou de seleção olímpica. Acho que é o mesmo papel do Marcelo, do Daniel Alves, um cara mais experiente. Mas enfim, quem sabe, né? Já que a gente tá falando de futebol brasileiro, vamos colocar um destaque do futebol brasileiro. Vamos falar do Claudinho. Claudinho que tá na seleção olímpica, tá jogando muita bola na seleção olímpica, tá jogando muita bola no Bragantino. Você acha que ele já merece aquela chance na titular ou não? Onde você... Convocado e titular, joga mais que o Paquetá. Bota lá no começo do vídeo também. Hoje eu tô ousado, Luquita, eu voltei a ser ousado. Eu vou colocar ele um pouco abaixo, vou colocar ele merece vaga, mas talvez não titular, né? Mas eu acho que ele já merecia ter sido chamado pra principal já. Ele é uma opção muito boa, eu acho que a proposta, a ideia de renovação de toda a seleção brasileira, o Claudinho muito representa isso, sabe, na minha concepção, assim. O Claudinho, Gerson, Bruno Guimarães, esses nomes... O Bruno Guimarães nem tá na lista, mas quem sabe numa parte 2 aparece aí. São nomes que merecem muito participarem desse processo de inovação. São jogadores que estão há um tempo já apresentando bom futebol. O Claudinho faz pelo menos 2 anos que tá se destacando no futebol brasileiro. Ninguém sabe por que ele não foi pra Europa ainda. Deve vir em breve, desculpa aí, torcedor do Bragantino. Ele foi escolhido o melhor jogador do último Brasileirão e não é convocado. Então, é complicado, né? Tipo, não é um cara... Eu sei que o Brasil tá cheio de nome pra posição, mas, pô, o cara merece uma chance de provar seu valor, né? Luqueta, mas beleza. Já que... Tá cheio de nome, mas, cara, Claudinho ou Everton Ribeiro, né? Não dá pra... Enfim, eu vou começar a ficar bravo com o Tite aqui, não posso. Vou deixar você concluir seu raciocínio. E ainda nessa linha, a gente pode discutir outro nome aqui. Vamos falar do Gabigol. Vamos dizer assim, você pode achar o que ele quiser achar dele como pessoa. Não gosto, é muito arrogante, não sei o que lá, tava embaixo da mesa do cassino.
A gente nem vai entrar nessas discussões. Agora, faz pelo menos 2 anos, 3 anos, aliás, 2016, né, depois de 2019, 2020, o cara vem se destacando num nível absurdo dentro do Flamengo, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não faz sentido ele não ter mais oportunidade dentro de campo, entendeu? Então, eu vou colocar aqui o Gabigol como titular, principalmente na má fase do Firmino, o Brasil precisando de um cara pra fazer gol, parar de jogar as coisas nas costas do Neymar. O Paquetá tá fazendo gol na seleção, né? Cadê o Gabigol quando o Paquetá tá fazendo gol na seleção? Então, vou jogar pra você, Gabigol. Não, Bob. Uma dorzinha no coração, porque eu acho que o que você falou ali no começo vale pra mim. Eu tenho um pouco de ranço do Gabigol. Ele é mala, né, Luqueta? Mala pra... O pessoal sabe que eu sou vascaíno, o Gabigol é mala pra cara. Mas ele é muito mala e, pô, provocador. Mas é o que você falou, não tem como argumentar contra, entendeu? E no momento em que a seleção precisa de um centroavante, e ele é o que mais faz gol no Brasil, pra mim tem que estar lá. O meu único ponto é que eu acho que ele ainda é um pouco ansioso quando joga pela seleção. Eu senti isso um pouco na Copa América. Eu acho que ele não joga com a mesma tranquilidade que ele tem no Flamengo, sabe? No Flamengo ele tá em casa, na seleção eu senti que ele não foi bem na Copa América, eu achei que ele foi mal. Mas talvez seja por isso, precisa justamente de mais minutos em campo pra, cara, dar uma soltada. Ele jogou muito sabe? pouco, né? Ele jogou muito pouco. Eu acho que, se mantendo em atacante, eu acho que o Gabigol é um cara decisivo, mas ele precisa, digamos assim, entrar em campo, né? Ele precisa se acostumar de mais presença, com o peso. Porque querendo ou não, cara, você veste aquela camisa, não é qualquer um que se sente à vontade, né? Mas também tô com você, vai de titular aí, infelizmente. Cara, eu queria puxar o último nome aqui, só pra gente fechar. Vamos lá. É um nome um pouco mais desconhecido, mas que tá na seleção olímpica, fez muito bonito aí nos últimos anos na Bundesliga. Vamos falar do Matheus Cunha. O Matheus Cunha, que eu gosto, é um jogador muito versátil, dentro do Hertha mesmo, ele atua desde um centroavante até um ponta super aberto, entendeu? Eu acho ele um puta jogador, faz gol, e é um jogador que não se fala muito. Agora ele foi convocado para a seleção olímpica, a gente espera que ele tenha um pouco mais de oportunidade. Você acha que já tá merecendo? Você acha que ele nem devia ter sido convocado? E aí, Bob? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda o lugar dele ainda é na Olímpica. Também acho que é um jogador muito promissor, mas diria que mais um tempinho na Olímpica. Até porque essa temporada ele foi até um pouco irregular no Hertha. É um dos principais jogadores do Hertha, inclusive assim, um dos que tem mais potencial. Mas ele foi um pouco irregular. Eu acho que ele ainda tá numa fase de adaptação, inclusive, no Hertha. Talvez, assim, muito se falou sobre isso, né? Sobre o Matheus Cunha indo para um Borussia, se seria bom... Não que tenha tido uma especulação ou não, mas muita gente comentando assim, será que seria um movimento bom para a carreira dele, né? O Hertha Berlim acaba sendo um clube na Alemanha que compete ali pelo meio de tabela, não é um time que briga lá no topo. Mas eu acho que vale um amadurecimento ainda, sabe? É um jogador que eu confio também, mas acho que tem muita gente na fila. O próprio Antony, eu acho que o Antony... Eu prefiro o Antony, até por questão de característica, assim. Mas não sei, não descarto não. Vou deixar ele na seleção olímpica por enquanto. Eu vou colocar... Você é fã dele, senti que você é fã dele. Eu vou colocar ele na reserva. Não, eu acho que o Antony, como você citou, são jogadores que são muito importantes pro Brasil hoje, porque o Brasil precisa se renovar. São jogadores que já têm uma certa... vamos dizer assim... Já são jogadores muito mais formados, você vê muito mais experiência dentro de campo do que o próprio Gabriel Menino, que a gente discutiu, né? Que, tipo, ainda, quando coloca a camisa da seleção, você vê que é um peso um pouco maior do que deveria. E eu acho que o Matheus Cunha, ele é um jogador um pouco mais... A Bundesliga deu um pouco mais de casca pra ele, sabe? Ele apanha muito na Bundesliga, não só fisicamente, mas assim, em questão de técnica. E o Hertha é um time fraco. Eu acho que muita parte a gente fala, ele não se destaca, mas ele é um ótimo jogador. E quem acompanha futebol alemão sabe disso. Eu vou colocar ele com chance de reserva. Eu acho que é o típico jogador que o Tite já devia ter convocado algumas vezes e colocado em campo, sabe? A Copa América era para ter sido isso, né? O pessoal jogou tudo para a Olímpica, mas infelizmente... Copa América era pra ter sido que nem sempre foi, em 2004, em 2007. Pra testar, né, Luquinha? Coisa pra experimentar. Exatamente, cara. Exatamente. Eu gosto. Eu vou colocar ele na reserva aí. Eu acho que ele merecia. Antes de você encerrar, agora que você já colocou ele, eu posso fazer um pedido? Posso puxar mais um nome? Só pra gente fazer o seguinte, eu prometo que eu vou ser rápido. É só pra gente colocar alguém no melhor se naturalizar ucraniano. Porque senão, a categoria mais legal não tem ninguém.
A gente tá muito bonzinho, entende? Tá, não tá? Então vamos fazer o seguinte, eu já vou anunciar e já vamos falar quem que eu vou mandar pra Ucrânia. Everton Cebolinha, pode se naturalizar ucraniano. Infelizmente, teve ótimos momentos aí num histórico recente, mas depois da Copa América que ele fez, depois da decepção que foi no Benfica, se não retomar o futebol, pode ir pra Ucrânia. Eu acho não que tô falando que ele não tem bola, hein, Luqueta? Ele tem bola, ele tem bola, mas se ele continuar... Exato. É o momento. No momento... No momento ele não é seleção, cara. E não faz sentido nem ficar insistindo, porque você... Cara, tem jeito. Você fala de seleção brasileira, é muito difícil você fugir do momento. Que nem a gente fala, o Marcelo. A gente só não convoca o Marcelo porque o Marcelo não está num bom momento, porque ele é muito, muito acima de qualquer lateral que a gente tem hoje. Então, tipo, Cebolinha não tá num péssimo momento, ele não era pra ter ido pra Copa América, ou poderia até ter ido como reserva. O Tite prega muito esse negócio de, jogou bem, então merece uma chance, eu até entendo, mas não dá, Você vai mandar ele pra Ucrânia ou não? Cara, eu vou colocar ele com chance de convocação. Eu vou colocar aquele abaixo ali. Vou dar uma chance pra ele. Vou ser mais bonzinho que você. Hoje eu tô bondoso, acordei aqui, tá frio pra caramba, porque tava 3 graus aqui hoje de manhã. Que isso? Então, eu tô mais bondoso que a maioria dos dias. Eu vou pedir desculpa pro Cebolinha só porque eu peguei ele pra Cristo, porque senão a categoria ia ficar vazia. Foi o que veio na minha cabeça, mas enfim, vou mandar ele pra Ucrânia. Vocês que estão assistindo aí, coloca o seu tier list aqui embaixo. Quem você coloca onde, Eu quero você dando dica de nome pra gente fazer a parte 2 aí, quem sabe a gente faz semana que vem. E lógico, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever, né? Pra você não perder os próximos vídeos do canal. Segunda-feira tem giro de segunda. Durante essa semana a gente tá fazendo as escalações aí dos times pra próxima temporada. Então participa aí com a gente. Muito obrigado, Bob. Valeu, Luqueta. Pela participação, tá sempre aí com a gente nos tier lists. E até a próxima, galera. Falou! Valeu, turma.